Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que eventualmente não me conhece, eu sou Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e hoje nós vamos conversar acerca da nossa revisão de véspera para o concurso da Câmara de Osasco. Hoje nós vamos tratar de duas leis muito importantes que nós já havíamos visto aqui no canal: Estatuto do Servidor e Lei Orgânica do Município. Para você que está chegando agora, nós faremos uma revisão muito bacana com questões. Vamos voltar um pouquinho naquilo que nós já tínhamos visto e nós também veremos um mapa mental muito legal que eu fiz para o pessoal que está lá na plataforma do Desafiando Concursos. Ainda dá tempo de você adquirir o seu material por R$19,90 lá na plataforma. O link vai estar na descrição ou você pode pedir nos comentários, tá bom, pessoal? Maravilha! Olha lá então, gente, revisão de véspera, estatuto e lei orgânica. Vamos começar falando então do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco. Sempre inicio com um versículo e aqui não vai ser diferente, gente. A prova de vocês está chegando. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Gente, olha lá. Já conversamos, né, um pouquinho sobre toda essa estrutura de um estatuto de servidor, né? Nós tivemos algumas aulas, não tantas aulas como nós queríamos, foi bem corrido nesses últimos dias, últimas semanas, mas hoje nós vamos ver questões aqui de temas que nós já vimos e de temas também de que nós não vimos. Por quê? Porque a gente já consegue aprender e fazer uma revisão ao mesmo tempo, beleza? Maravilha. Então, olha lá. Eu quero fazer com vocês uma espécie de mapa mental. Posso? Beleza? Maravilha? Por que eu quero fazer um mapa mental com vocês? Porque a gente já aprende aquilo, as pessoas que não estiveram aqui no canal, e quem já aprendeu, vem recapitular, beleza? Maravilha. Olha só. Por que nós temos um estatuto de servidor? Tá? Quando a gente fala, pessoal, de estatuto de servidor, nada mais é do que a concretização. Como assim? Sabe quando você tem um projeto e você tira esse projeto seu do papel? É como se fosse isso, tá? Você tem aqui o Estatuto do Servidor concretizando o que a gente chama de regime. Peraí que eu quero a letra um pouquinho mais fina. Peraí. Sou chata com isso, gente. Olha lá. Concretiza o que a gente chama de regime jurídico. Para quem acompanhou as primeiras aulas, vai se lembrar que regime jurídico é aquilo que cuida, é o que protege aquele servidor. Então, por exemplo, se você fala assim para mim, Rebeca, eu trabalho numa empresa de carteira assinada. Legal. Qual é o seu regime jurídico? O que te protege dentro daquela empresa? A CLT. Então, o regime jurídico é essa proteção. É o que vai cuidar do servidor. E o regime jurídico dos servidores públicos nada mais é do que o regime jurídico estatutário. Esse é o regime jurídico, o estatutário. O que é o estatutário? O estatuto do servidor. Tá vendo? Por isso que chama estatutário. Também de estatuto. Beleza? Maravilha. Só que eu acabei de falar para vocês que esse regime jurídico, ele cuida de quem? Muito bem. Do servidor público. Maravilha. Servidor público.
E aí eu te pergunto o seguinte: o servidor público, ele ocupa o quê? Maravilha, isso aí, um cargo público. Por que um cargo público? Porque quando você fala de emprego público, você está falando de quem? Do empregado público. Regime o quê? Regime seletista. Beleza? Então, aqui o Estatuto do Servidor, ele cuida de quem? Do servidor público. Claro, se eu falo do empregado público, quem que cuida do empregado público? A CLT. Vamos colocar isso aqui no nosso esqueminha, mas aqui não aqui dentro, porque ele não pertence, tá? Então, aqui um outro grupo aqui, ó. Deixa eu... Como é que eu faço? Acho que eu vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Ah, tá. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma setinha. Vou colocar um xizinho, porque ele não pertence, tá? CLT. Quando você fala do empregado público, você fala desse regime aqui, ó. Por quê? Porque o regime jurídico aqui é qual? Regime seletista. Tá vendo? Aqui para os empregados públicos, o regime já é o seletista. Ou seja, quem exerce aqui? O empregado público. Olha só. E aí o empregado público, ele exerce o quê? Fala para mim, aí da sua casa. Vai respondendo as minhas perguntas aí, como se fosse uma aula ao vivo. Ele ocupa o quê? Muito bem. Emprego público. O que iguala os dois aqui é que ambos você acessa por meio de quê? Por meio de um concurso público. Eu ia falar cargo público. Por meio de um concurso público. Legal? Maravilha. Então, olha lá. Voltando aqui para os casos, né, do Estatuto do Servidor, quando você abre um estatuto, o que você tem lá dentro? Então, olha lá. Você tem o que a gente chama de forma de provimento. O que é forma de provimento, galera? Forma de provimento nada mais é do que a forma de ingresso naquele cargo público. Uai, Rebeca, como assim? Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. João, ele sofreu um acidente. E esse acidente acabou reduzindo a sua capacidade física ou mental. Beleza? Beleza. O que vai acontecer com o João, visto que João, ele é servidor? João, ele vai ser readaptado a um cargo que seja compatível com a sua limitação. Ele não vai ser exonerado. Então, olha lá. Quando a gente fala, por exemplo, de forma de ingresso em um cargo público, olha aqui, ó, do que nós estamos falando. Nós temos a forma originária e nós temos a forma derivada. Maravilha? Maravilha. Essas duas formas. Ou seja, nós temos formas de se ingressar em um cargo público e essas formas, essas formas, né? Elas podem ser tanto derivadas quanto originárias. A única forma originária de provimento é a nomeação. Como assim, Rebeca, é a nomeação? Exemplo. Zezinho, ele trabalha na iniciativa privada.
Aí o sonho do Zezinho é ser um servidor. Ele fala assim, nossa, meu sonho é ser servidor público. Eu sonho com o meu cargo público, enfim, é meu sonho. Desde a infância, é meu sonho. Só que, olha só, ele trabalha na iniciativa privada. Ele trabalha numa loja vendendo sapato. O que ele precisa fazer para ele acessar esse cargo público que ele tanto almeja, que ele tanto quer? Ele precisa prestar o quê? Um concurso público. Concorda comigo? Por quê? Porque ele não pertence à administração, ele não faz parte desse corpo de servidores. Então, se ele quer ingressar em um cargo público, ele precisa fazer o quê? Prestar um concurso. Prestou um concurso, passou, legal, oh, que bacana, top, bacana. Aí sim, ele vai ser o quê? Nomeado. Por que é chamado de forma originária? Porque antes ele não exercia cargo. É a primeira vez que ele está exercendo um cargo público. Por isso que a gente chama de originário. Mas agora, e o derivado? Exemplo, readaptação. É um exemplo. Por exemplo, o servidor, igual o caso do João que eu citei, ele sofreu um acidente, reduziu a sua capacidade física. Olha só, o João, ele já exercia um cargo, o João já era servidor. Só que decorrente de um acidente que ele sofreu, ele precisou ser readaptado em um outro cargo. Então, essa readaptação deriva do cargo que ele já exercia. Porque pensa só, se João não fosse servidor e ele sofresse um acidente, para a administração pública não faria diferença ali funcional, porque ele não era servidor. Mas no nosso caso aqui, ele é. Então, o que vai ter que acontecer com ele? Ele vai ser readaptado para um cargo compatível com as limitações dele. Outro exemplo de provimento. Reintegração. Como assim reintegração? Vou citar um exemplo. Maria, deixa eu ver se eu abrir minha câmera aqui, fica melhor, né? Maria, ela foi demitida da administração. Aí o que aconteceu? Veio uma decisão judicial ou administrativa, anulou essa demissão dela e ela foi reintegrada no seu cargo. Então, a reintegração nada mais é a volta de um servidor para o seu cargo de origem, para o cargo que ele ocupava. Então, olha só, a Maria ela só vai ser reintegrada no cargo dela porque antes ela já exercia um cargo, só que ela foi demitida. Só que essa demissão foi invalidada. Agora eu te pergunto o seguinte, no caso da Maria, e se o cargo da Maria foi declarado extinto ou desnecessário, o que vai acontecer? Maria toda feliz, ó, que legal, a minha demissão foi invalidada, bacana, legal, tudo certo. Só que aí, Maria descobre que seu cargo foi declarado extinto. Extinguiram o cargo dela. O cargo dela está extinto. O que vai acontecer? Maria vai voltar a ficar desempregada? Não! Maria será colocada em disponibilidade para que depois, quando houver vaga, disponibilidade, ela será aproveitada em um outro cargo. Ela vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Esperando um cargo para que ela venha ocupar. Ela não vai ser exonerada. Entendeu? Maravilha? Perfeito. Vamos aqui, já que nós estamos falando, né, dessa questão de provimento, vamos voltar lá para o nosso estatuto, depois a gente volta lá para o nosso quadro, tá? Então, olha lá. O Estatuto de Servidor, então, ele vai o quê? Ele vai regular, ele vai legislar sobre provimento, que nós estamos conversando aqui agora, que eu dei o exemplo do João, da Maria, e vacância. Aí você vai me perguntar o seguinte, Rebeca, o que é vacância? Cargo vago, cargo vazio. Como que um cargo fica vazio? Por exemplo, o servidor que
foi aposentado, o cargo dele ficou vazio. O que entrou em aposentadoria? O servidor ou o cargo? O servidor. Outro exemplo de vacância. O funcionário que faleceu. O funcionário faleceu, mas o cargo dele está lá. Um outro exemplo. Joaquim, ele foi exonerado da administração. Ele foi exonerado, o cargo dele não. Então, vacância, provimento, ingresso, vacância, saída. Basicamente, esse exemplo aí, né? Então, vacância, o cargo ficou vago. Por quê? Sei lá, o servidor foi exonerado, sofreu ali um processo administrativo, acabou exonerando, ele entrou em aposentadoria, ou faleceu, foi promovido e o cargo anterior ficou vago. Beleza? Maravilha. E aí, dentro do estatuto, o que nós temos também? Direitos. Quais são os direitos do servidor? As vantagens, nós vemos vencimentos, remuneração, dever e responsabilidade, todo mundo tem, né? Dever e responsabilidade, tá? Maravilha. Isso aqui é legal. Quem é funcionário público? Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Quem já assistiu as minhas aulas, eu creio que eu já tenha falado isso. Quando você fala agente público, muita gente pode até pensar, agente público é todo funcionário público. Não é. Agente público são todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem para a administração pública. Quer um exemplo? Um estagiário. Sério, estagiário. Estagiário tá lá, na administração pública. Não está recebendo. Estágio voluntário, mas ele está colaborando para a administração pública. Quer um outro exemplo? Mesário, jurado, né, que eles são conhecidos como os honoríficos. Então, o agente público é todo aquele que, de alguma maneira, contribui para a administração. Empregado público, servidor, comissionado, o agente político, os honoríficos, aqueles com remuneração ou sem remuneração. Uai, Rebeca, como assim? O mesário não recebe remuneração. Jurado também não. Eu tenho estagiário que não é remunerado. Tá vendo? Como que a nossa mente ela vai se expandindo nesse assunto? Porque às vezes a gente pensa assim, não, o agente público é todo aquele que está ali recebendo a sua remuneração. Negativo, ele pode não receber remuneração, mas está contribuindo para a administração pública. Então, o agente público é todo aquele que, de alguma forma, contribui para a administração. Agora, o funcionário, eu aqui tirei minha tela, é aquele que está investido legalmente em cargo público. Porque, por exemplo, se você vai em um órgão público, um exemplo, né? Você vai em um órgão público. O que você... a primeira coisa ali que você olha para aquele servidor, o que você pensa? Não, que legal, né? Olha ali que bacana, prestou o seu concurso. É ou não é? Sim ou não? Você não fica assim, será? Será que ele tá dentro de todos os requisitos? Não, na sua cabeça, o Joaquim, o João, o José, a Maria, a fulano, Beltrano, Ciclano, seguiu todos os requisitos da lei. E quando a gente fala requisito, eu tenho a legislação trazendo para a gente os requisitos básicos, mas a gente não pode esquecer que o edital, ele também pode trazer os seus requisitos. Por quê? Por conta do seu cargo. É para exercer um cargo de procurador do município. Precisa ter o quê? OAB. Para ter OAB tem que fazer o quê? Direito. Então, é um requisito que o próprio cargo, ele dá. Beleza? Maravilha. E cargo público? O que é cargo público? Cargo público, eu falo que é a caixinha, né? Com os seus requisitos, com os seus deveres, tudo bonitinho ali, né? O cargo público, ele é criado por lei, número certo, denominação própria, e é pago pelo cofre do município de Osasco, tá?
Fala aqui dos vencimentos que vão obedecer o padrão da lei, vem falando um pouquinho aqui, né, de carreira e etc, tá? Não vai haver equivalência, tá, ok, das diferenças de carreira e as suas atribuições funcionais. Olha aqui que bacana na sua tela, provimento e vacância. Quem, dentro do município de Osasco, quem vai prover o cargo público? O prefeito, compete o prefeito. Salvo aquelas exceções que estão na lei, tá? Então, olha lá, que legal esse quadrinho aqui. Vou até me colocar pequenininha aqui. Ah, não, mas vai sumir ali para vocês. Tá, deixa pra lá, vou deixar assim mesmo, tá? Olha lá. Quais são as formas de provimento de um cargo? Ou seja, como que o Joaquim, que a Joana, que o Mévio, que o Zequinha, que fulano, ciclano, beltrano, podem acessar um cargo público. Olha lá. Primeiro, nomeação. Foi o que eu falei para vocês, né? O que eu falei para vocês? Nomeação. Joaquim trabalha na iniciativa privada, mas o sonho dele é ser servidor. Então, ele vai lá, presta um concurso, passa, estudou, passou, ele vai ser nomeado. Legal. Primeira vez que ele é servidor, primeira vez que ele exerce um cargo público. Segunda opção é a promoção. O que é a promoção? Ser promovido. É a promoção. Legal. Transferência. Transferir um servidor, né? Um para o outro. Haver essa transferência de local, de cargo, enfim. 4. Reintegração. Foi isso que eu falei para vocês. Tá? Foi o que eu citei o exemplo da Joana, Maria, não lembro agora. Que ela foi demitida, mas essa demissão dela foi o quê? Anulada. Aproveitamento. Como assim aproveitamento? Lembra que eu falei para vocês assim? Vamos supor que quando a Maria for reintegrada, vamos supor, a demissão dela foi anulada. Só que o cargo dela foi declarado extinto ou desnecessário. O que vai acontecer com ela? Alternativa A. Joana será colocada... Maria ou Joana que eu falei? Não lembro. Joana será ali colocada em disponibilidade. Letra B. Joana será exonerada da administração. Alternativa C. Nenhuma das duas. Alternativa D. Não sei. Alternativa letra A. Joana será colocada em disponibilidade. Por quê, Rebeca? Porque depois que ela for colocada em disponibilidade, como que ela vai voltar futuramente a exercer um cargo público? Através do aproveitamento. Olha só. Através do aproveitamento. Exemplo. João entrou, já está aposentado. Foi aposentado. O cargo dele está o quê? Vazio. E Joana está lá esperando, porque Joana está em disponibilidade, o cargo dela não existe mais. Está lá esperando. Joana, ela pode ser aproveitada nesse cargo do João. Desde que, né, claro, haja compatibilidade nos requisitos, né? Porque a gente sabe que existe essa questão de eu ter os requisitos batendo, né? Eu não posso pegar lá. O João, ele exerce um cargo de nível superior, não posso ali aproveitar uma pessoa de outro nível no cargo dele. Eu tenho que ter os mesmos requisitos ali, tá? E a reversão, Rebeca? Sobrou. O que é a reversão? A volta do aposentado. João tinha sido aposentado. Só que os fundamentos, os fatos, os motivos que acarretaram a aposentadoria do João não são subsistentes, não são assim, sabe, concretas. Então ele vai voltar. Beleza? Maravilha. Vamos ver por aí. Aí, ó, nomeação, olha que bonitinho, gente. Coloquei até os bichinhos, olha que legal. Os personagenzinhos.
Olha que bacana, ó, o exemplo da Maria, que eu falei para vocês. Olha lá, nesse quadrinho aqui, eu tenho aqui para vocês os requisitos básicos para o João, a Maria, o José, o fulano, ciclano, beltrano poder acessar um cargo público. Então, olha lá, ser brasileiro, a questão da idade, 18 anos, bom procedimento, estar quite com as obrigações militares e etc. Beleza? Maravilha. Deixa eu ir. Aqui, ó, vai falar do concurso público agora. A gente sabe que o concurso ele será de provas ou de provas e títulos, simultaneamente. Por quê? Porque eu não posso ter só concurso de títulos. Eu tenho que ter de provas ou de provas e títulos. Eu não posso ter só título, tá? Aqui, né, o que a lei vai determinar. Maravilha. Da nomeação. Eu tô passando rápido assim, né, gente? Porque nós vamos ter algumas questões para a gente também poder ir depois para a lei orgânica, tá? Gente, dentro disso tudo que eu falei para vocês aqui, tem um outro ponto também que nós devemos tratar aqui. Nomeação. Deixa eu abrir minha tela de meu quadrinho mágico. Olha só. Quando você fala de nomeação, ela pode se dar em caráter efetivo e também aos cargos em comissão. Como assim, Rebeca? Cargo em comissão. Vou citar um exemplo para vocês. Não, exemplo não, né? Vou falar primeiro. Cargo em comissão. Quem é meu aluno é obrigado a saber. Brincadeira, gente. Deixa eu diminuir aqui. Cargo em comissão. Vamos lá. Livre. Livre o quê? Livre. Nomeação. E livre exoneração. Parabéns. Isso aí. Livre nomeação, livre exoneração. Ou seja, eu vou citar um exemplo para vocês, a título de exemplo. O secretário do prefeito. Ele é comissão, ele é cargo comissionado. Ou seja, ele não prestou... boa, vou colocar isso aqui também. O que é livre nomeação? Legal isso aqui, né? Livre nomeação significa basicamente dizer que não tem concurso com... Tá certo. A gente disse errado. Concurso público. Exemplo. Nossa, por que eu escrevi subindo? Deixa pra lá. Acho que olha que não tá assim, não. Por quê? Porque não tem concurso, é livre nomeação. O secretário do prefeito, por exemplo, né? Quando você fala de comissão, cargo comissionado, você não tem o que a gente chama, não tem. Gente, se você quiser anotar, pode anotar. Para quem é aluno da plataforma, eu vou tentar anexar tudo que eu estou escrevendo aqui, eu vou fazer um PDF desse quadro aqui e colocar lá na plataforma. Gente, para você que chegou agora, os nossos PDFs têm um valor de R$19,90. Se você puder, quiser estar nos ajudando, adquirindo, vai nos ajudar muito, gente, porque aqui a gente coloca todas as aulas em vídeo, aqui no YouTube gratuitamente, e o que nos ajuda a manter a internet, aplicativo, um exemplo. A gente usa aplicativos para fazer os materiais e tem recursos que a gente precisa pagar, né? Então, como que a gente faz tudo isso? Deus usa vocês que adquirem os materiais para nos ajudar sempre a levantar esses recursos para a gente poder pagar internet, luz também, né? Para vocês terem ideia, em questão de material, eu trabalho hoje, né, graças a Deus, dando aula, e é o dia, quase que o dia inteiro, né, fazendo ali materiais, gravando para vocês, né, então é uma luta, mas eu tenho fé que no final dá tudo certo, tá, e que Deus continue abençoando muito a todos vocês, porque só Deus sabe o quão vocês são bênçãos nas nossas vidas, tá bom? Então, olha lá,
Cargo em comissão não tem o que a gente chama de estágio probatório. E você que chegou até aqui, coloque nos comentários. Cheguei até o estágio probatório, para eu poder saber se vocês estão gostando da aula. Então, você que já chegou até aqui, coloque nos comentários. Cheguei até o estágio probatório. Coloca umas carinhas rindo que eu vou saber que vocês estão gostando da aula, tá? Então, olha lá. O que é estágio probatório? O que é estágio probatório? Já vou ir puxando aqui um assunto no outro, tá, gente? Estágio probatório. Que coisinha é essa aí? Olha lá. Estágio probatório, ele tem amparo legal no artigo 41 da Constituição Federal de 88. Nada mais é do que o prazo de 3 anos, os 3 anos iniciais de efetivo exercício. Isso aqui é um C. Exercício. Para adquirir a chamada estabilidade. Aí você vai me perguntar, Rebeca, por que então que o cargo em comissão não tem estágio probatório? Boa sua pergunta, legal. Porque o cargo em comissão não tem estabilidade. Beleza? Os cargos comissionados, quem exerce cargo em comissão, não tem estabilidade. Maravilha, beleza, legal? Legal. Então, vamos ver o que a gente tem mais pela frente. Vamos lá. Revisão aqui. Então, olha lá, gente. Questão do nomeação será feita em estágio probatório quando se tratar de cargo de carreira ou isolado em provimento efetivo. E outra coisa, tá? O estágio probatório, ele passa por uma avaliação. O estágio probatório é uma avaliação, é um período, e aí existe o que a gente chama de avaliação periódica de desempenho. É essa avaliação periódica que vai determinar naquele lapso temporal de 3 anos se o servidor está apto ou não em adquirir estabilidade. Rebeca, o servidor não está apto. O que acontece com ele? Ele será exonerado. Beleza? Então, basicamente, esses pontos aqui. Outra coisa que eu quero tratar com vocês, eu sempre gosto de fazer esse desenhozinho, eu vejo que vale muito a pena. Os passos deixa eu colocar aqui. Da aprovação de tudo, né? Adquirir estabilidade, enfim. Então, vou fazer um desenho para vocês. Quem já é meu aluno deve ter cansado de ver esse desenho. Mas vai ver mais uma vez, sem reclamar. Gente, não tô conseguindo fazer uma setinha. Aí, foi, graças a Deus. Olha lá. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Olha lá. De preferência, Rebeca. Certo. Opa! Quero fazer bem bonitinho para poder deixar para vocês. E também no final, para quem, né, às vezes não tem condições de adquirir o material, não tem problema, eu vou abrir depois aqui para vocês poderem tirar um print, tá? Em respeito àqueles que, no momento, não conseguirem adquirir, beleza? Então, olha lá, primeiro ponto aqui. Esse é o Zezinho. Zezinho é doido para ingressar no cargo público. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que prestar o quê mesmo? Muito bem. Concurso público. Então, obviamente, né? Depois que ele prestar, ele tem que o quê? Tem que passar, né? Ele passou.
família tá feliz, comemoraram, legal. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser nomeado, aí vem a nomeação. Legal. Depois da nomeação, tchan, tcharam, tcharam, vem a assinatura do termo, com as responsabilidades, deveres, a gente chama de, muito bem, posse. E depois da posse? E aí, o que acontece? E aí? A entrada em, muito bem, exercício. E aí, depois dessa entrada em exercício do Zezinho, o que vai acontecer? Vai ter os 3 anos de efetivo exercício, que chamamos carinhosamente de estágio probatório. Que top, né, gente? Olha só que bonitinho ficou o nosso desenho. Deixa eu tentar aqui. Peraí. Acho que eu vou ter que diminuir mais aqui ainda. É o seguinte, deixa eu abrir a tela toda aqui. Para quem não puder adquirir o material, não tem problema, pode tirar um print dessa tela aqui. Isso aí, ó, ficou bem centralizado. Começa aqui. Peraí, gente, tira o print ainda não. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui no centro, aonde começa. Aqui, ó. Vocês não ficarem perdidos. Aqui, ó. Pronto. Agora vocês podem tirar o print de vocês. Tirou rapidinho pra gente continuar. Legal. Beleza? Qualquer coisa também volto a aula, se for o caso, enfim. Tá? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ai. Vamos lá. Revisão. Legal. Após eu falei para vocês, tá? Gente, eu quero ir agora, aqui fala da promoção, eu quero ir com vocês agora, aqui da vacância, né? Eu já falei para vocês. Eu quero que agora nós venhamos resolver questões, tá? Então, olha lá, primeira questão. Eu vou deixar aberto aqui, aí depois eu fecho para mim. Não, eu abro para mim aqui a câmera, tá? A respeito do Estatuto do Servidor Público de Osasco, assinale a alternativa. Analise as alternativas e assinale a alternativa incorreta. Gente, muito cuidado com isso. Eu já tive uma aluna que ela falava que quando tinha uma resposta incorreta para se procurar, ela ficava assim, por quê? Porque na nossa mente fica assim, assinale a resposta correta, marque a alternativa correta, né? E não sei o quê. Aí, quando a questão te pede uma alternativa incorreta, você fica assim, oi? Já aconteceu comigo. Tá tanto ali no automático do correto, que quando a questão me pediu a incorreta, eu marquei a correta. Ele tinha várias corretas, né? Mas tudo bem. Muito cuidado com isso. Leia com muito cuidado. Letra A. Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres do município de Osasco. Letra B. Para os efeitos do Estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em emprego público. Letra C. É vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços diferentes dos próprios de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comissões legais e designações especiais de atribuição do prefeito. Letra D. Quadra é o conjunto de carreiras, cargo isolado e função gratificada. E aí, qual que tá errada? Óbvio que é a letra B. Por quê, gente? Lembra vocês? Funcionário, o efeito estatuto. Pessoa investida em cargo público, beleza? Próximo. De acordo com o artigo 98 do Estatuto do Servidor Público de Osasco, assinale a alternativa correta.
Letra A. Se, dentro dos prazos legais, o funcionário devidamente notificado por escrito não tomar posse e não entrar no exercício do cargo em que houver sido aproveitado, será realocado para cargo anterior. B. É dispensável a inspeção médica para o exercício do cargo? C. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, o de maior tempo de serviço público? D. Aproveitamento e a readaptação do funcionário de disponibilidade ou exercício de cargo público. E aí? Letra C. Por que não é a letra D? Até parei aqui. Porque aproveitamento não é readaptação. Readaptação é quando a pessoa ela sofre uma limitação e é readaptada para o seu cargo, tá? Gente, se alguns momentos a minha voz ficar um pouco cansada, é porque estava agora há pouco tempo gripada. Então, às vezes a minha voz fica um pouco cansada, tá? Então, por isso que às vezes podem perceber ou que eu vou parar um pouquinho, respirar, né? Por isso que eles podem ficar um pouco cansados. No que diz respeito ao regime disciplinar, marque a opção que indica a penalidade disciplinar que deverá ser aplicada ao servidor ocupante de cargo efetivo em casos de engano, erro ou omissão culposos. A. Suspensão. B. Repressão. C. Multa. Ou letra D. Destituição de função. Gente, presta atenção. Existe o que a gente chama de PAD. E aí a gente tem o processo administrativo disciplinar. E a gente sabe também que as atitudes ilícitas, erradas, né, dos servidores, então, obviamente, vão acarretar ali alguma responsabilização, né? Nesse caso aqui, eu tenho um servidor que ele agiu com engano, erro ou omissão. Só que foi de maneira culposa, ou seja, o servidor não teve a intenção. Então, qual que vai ser a penalidade dele? Uma simples repressão. Beleza? Simples assim, né, gente? Uma repressão. No que diz respeito à promoção, é correto afirmar que, letra A, poderá ser provido pós-mortem ao cargo de padrão imediatamente superior o funcionário falecido em atividade com mais de 20 anos de serviços prestados exclusivamente ao município. Letra B. Haverá posse nos casos de promoção e reintegração? Letra C. Poderá ser promovido funcionário que não possuir... Oxe, eu já dei a resposta. Que coisa, eu apertei aqui sem querer com a caneta. Deixa pra lá. Poderá ser promovido funcionário que não possui diploma exigido em lei para o exercício da profissão a que corresponderem as atribuições da carreira? Ou letra D, todas estão corretas. A letra A, né? Eu trouxe elaborei essa questão propositalmente, por conta desta promoção pós-morte, né? Por quê? Porque eu creio que você deve ter ficado um pouco assim, oi, como assim? Essa questão da promoção pós-morte, eu vou ser muito sincera, eu acho que é a primeira vez de todos os estatutos que eu já trabalhei nesse tempo que eu dou aula, acho que foi a primeira vez que eu vi. Primeira vez que eu vi. Eu já, né, essa questão pós-mortem, ela tem mais na questão das leis militares, né, aqueles que exercem a função ali militar, beleza? Maravilha? Maravilha. Então, acho que todo esse tempo que eu dou aula foi o primeiro estatuto, tá, gente? Maravilha? E só uma curiosidade, gente, para honra e glória de Deus. Quando eu falo assim, nesse tempo que eu dou aula, uma curiosidade que eu acho que eu nunca comentei com vocês. Primeira turma que eu falo isso. Para honra e glória de Deus, eu comecei a dar aula, acho que com 19 anos, né? Então, quando eu falo da aula, então já tem um tempinho, né? Já tem um tempo que eu, graças a Deus, que Deus me mostrou esse mundo maravilhoso da docência, gente. Então, por isso que eu falo,
se inscrevam no canal, vão lá nas redes sociais do Desafiando o Concurso. Agora também nós estamos com um projeto que chama Administrativo Codificado lá no Instagram, em que eu coloco dicas de direito administrativo e direito municipal, que é hoje a minha área de estudos, de pesquisas, de atuação no meu dia a dia na docência. Então, vão lá, nos ajude, compartilhe, porque vai ser muito bom, gente, é muito proveitoso você sempre estarem ali apoiando o Desafiando Concursos. Se puderem tirar uma foto aqui da tela, um print, marcar a página do Desafiando Concursos, do administrativo codificado, descodificado, então vai ser muito bom, gente, vocês não fazem ideia o quão isso nos ajuda, tá? Próxima questão. O Estatuto do Servidor analisado dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos de Osasco. Conforme previsto na mencionada lei, acerca da vacância, é correto afirmar, letra A, ocorrerá vacância nos casos de reintegração? B, verifica-se a vacância do cargo na data da exoneração, sendo dispensável a publicação? C, dar-se-á exoneração, exceto quando o funcionário não satisfizer os requisitos do estágio probatório? D, uma das hipóteses de vacância do cargo decorrerá de nomeação para outro cargo. E aí? Letra D de dado. Beleza? Maravilha. Reintegração você não tem vacância, porque o servidor está voltando. Lembra do caso da Maria que eu falei para vocês? Não faz sentido. O servidor está voltando. Como fala, a demissão dela foi invalidada, né? Letra B. Poxa, não é dispensável a publicação, eu tenho que publicar que houve vacância de um cargo, tá? E a letra C, dá-se exoneração, exceto quando o funcionário não satisfizer? Errado. Se o funcionário não satisfez ali os requisitos do estágio probatório, ele vai ser exonerado, beleza? Gente, não sai ainda porque não acabou. Não acabou. Agora a gente vai pular para o nosso material de lei orgânica. Eu vou só fechar aqui, dar pausa para a gente já poder ir para outro material. Só um minuto. Esse materialzinho que está aí na sua tela foi um material que eu fiz exclusivamente para os alunos da plataforma, mas eu queria muito compartilhar com você, gente. É um novo projeto também do Desafiando Concursos. Nós estamos trabalhando com mapas mentais e olha só, gente, como é que ficou lindo! Pra honra e glória de Deus, gente, ficou muito fofinho, muito bonitinho. E essa aqui embaixo era para ser, mas não ficou parecido. Deixa pra lá, gente. Eu coloquei esse material lá para os alunos para facilitar, né? Para facilitar os estudos, para facilitar ali no dia a dia dos alunos, né? Então, por isso que eu falo, tudo isso que você está vendo, que a gente já viu, você pode adquirir por R$19,90, para vocês verem que, de fato, gente, é como é que eu posso dizer? Um trabalho, né? Ali, literalmente, manual, a gente vai fazendo os materiais, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Bora lá, então, no nosso mapinha mental aqui. Ah, mas nós vamos para a lei orgânica também, tá? Eu quero só introduzir aqui com esse mapinha, porque eu achei muito legal e eu creio que vai aqui também agilizar a nossa revisão. Gente, presta atenção. Olha lá. Município de Osasco. Quais são as características do município de Osasco? Primeiro, unidade do território do estado de São Paulo. Então, o município de Osasco faz parte do território do estado. Legal, né? Então, é um município dentro do estado. Sendo assim, o município compõe o que a gente chama da República Federativa do Brasil, tá? O que o município de Osasco é? Uma pessoa jurídica de direito público e interno. Então, ela é uma pessoa jurídica, ela tem bens, enfim. E o município usa do que a gente chama de pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira. Por favor, se você não assistiu às primeiras aulas da Lei Orgânica, vai lá depois e assista, porque ficou muito bacana, gente. Foi uma aula rápida, simples, mas foi uma aula muito proveitosa, tá? Então, olha lá. Bens municipais. O município tem bens? Tem. Quais são os bens do município? Coisas móveis e imóveis, direitos e ações, beleza? O município pode ter seus símbolos próprios?
Claro que pode. O artigo 13, parágrafo 2º da Constituição, garante que, sim, os municípios, como o Estado, o Distrito Federal, União, todos têm os seus símbolos próprios. Quais são os símbolos do município? Bandeira, hino e o brasão. BBH. Bandeira, brasão e hino. Vai ficar mais fácil, né? Maravilha. Poderes do município. Inclusive, se você ficar até o final da sala, você vai ver lá no finalzinho que eu coloquei questões passadas, inclusive da Câmara de Osasco, em que cobrou sobre isso. Quais são os poderes do município? Vamos lá. Executivo e legislativo. E não judiciário. Por quê? Porque eu não tenho judiciário no município. No município eu não tenho judiciário. Tá? Não me olhe com aquela cara de Rebeca, mas o artigo 2º da Constituição fala que tem o judiciário no âmbito da União e do Estado. O município não tem, tá? E aí, por que todos os municípios de todos os estados em solo brasileiro têm uma lei orgânica? Porque o município ele se organiza por uma lei orgânica. Do mesmo jeito que a União se organiza pela Constituição Federal. Do mesmo jeito que o Estado ele se organiza por uma Constituição Estadual, o município se organiza por uma lei orgânica. Aí você vai falar assim, Rebeca, mas não seria uma Constituição municipal? Então, tem uns que falam que sim, tem outros que falam que não. Eu vou pelo lado do não, lei orgânica. É assim que a gente, né, diz no dia a dia. Então, para mim, não é Constituição municipal, e sim uma lei orgânica, tá? Não, gente, eu fechei aqui o meu... Eita! Peraí, gente. Fechei aqui o meu slide. Vocês me perdoam, gente. Desculpa. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar a tela. É bom que dá pra gente respirar, né? Pronto. Compartilhou, deixa eu ver. Pronto, agora foi. Olha lá. Outro ponto muito importante que é índice de grande cobrança em provas de concursos do âmbito municipal. Competências do município. Gente, presta atenção aqui. Quando a gente fala de competência do município, nós temos 3 tipos de competência. Primeiro, a competência privativa do município. Segunda, a competência comum. E terceiro, a competência suplementar. O que é a competência privativa? A competência privativa é aquela competência que só o município pode executar. Então, exemplo. Você mora num prédio, tá? Legal. E aí, você contrata... Você não, a sua vizinha de cima contrata um pedreiro para mexer para fazer uma reforma. Só que o pedreiro não prestou atenção e quebra, no que vai quebrar lá a parede, racha o cano. Aí a vizinha lá, conversando com você, desabafando, fala, nossa, poxa, eu contratei o pedreiro, mas sabe, quebrou o cano, fez um estrago lá na minha cozinha, e começa lá a lamentar a situação dela. De uma forma, assim, legal, no que eu falo legal, eu falo literalmente pela lei, no sentido assim, você tem alguma responsabilidade? Você pode fazer alguma coisa por ela? Não. Só ela pode resolver esse assunto. Ela não pode querer reunir os vizinhos ali e fazer, não, o meu pedreiro. Não, ela contratou o pedreiro. Com ela. Ela não tem que, né, levar o problema. Uma coisa é ela desabafar com você, mas ela querer que você resolva o problema dela negativo. Mas isso é competência privativa.
Exemplo agora de competência comum. Quando a gente fala de competência comum dentro do município, né, significa dizer que eu tenho uma União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios agindo em um bem comum, agindo ali junto, de mãos dadas. Mãos dadas. Exemplo. Você mora no prédio, o mesmo prédio. Só que o que aconteceu? A caixa d'água vazou, tá vazando. Estourou a caixa d'água do prédio. Do prédio. Aconteceu uma situação, não sei o que aconteceu, foram limpar a caixa d'água, enfim, acabaram estragando e a caixa tá vazando. Olha só a diferença. Se todos os moradores quiserem se ajuntar ali para cobrarem providências do síndico, eles podem? Podem. Porque aí já é uma questão de bem comum, já envolve todo o coletivo. Vamos supor que o prédio contratou o pedreiro e o pedreiro quebrou o cano. Aí existe uma diferença. Por quê? Prédio contratou. Aí os moradores falam, poxa lá, contratou, agora tava... Aí sim, competência comum, porque vai atingir um todo. Tá vendo a diferença? E a competência suplementar dentro do município. Significa dizer que o município pode suplementar, pode complementar a legislação federal e estadual naquilo que lhe couber. Quando a gente fala, pessoal, de competência como um todo, um exemplo. Competência privativa. Vou dar um exemplo de competência privativa. Legislar sobre assuntos de interesse local. É uma competência do município. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu até falei isso com uma turma. Eu acho que foi para o município de Paulínia. Estava dando aula numa outra instituição. E o que nós estávamos conversando lá? Presta atenção numa coisa. Quando eu falo competência privativa, não significa dizer que é algo exclusivaço só que o município faz. Não, não é isso. Entenda uma coisa. Competência privativa é isso aqui. Você tem milhares de municípios dentro do estado de São Paulo. Imagine se o estado de São Paulo fosse legislar cada município, fosse tributar cada município, fosse resolver os problemas de cada município. O estado ficaria doido. Então, quando a gente fala competência privativa, não quer dizer que o estado não está nem aí para o município. Não é isso. É uma questão de organização. Então, por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local. Por que o município vai fazer isso? Porque é mais fácil para o município de Osasco entender quais são as demandas, quais são os problemas daquele município, do que o Estado, que é poder fazer isso por todos. Então, por isso que existem situações que só o município vai resolver ali no seu município. Claro, sempre obedecendo a legislação federal e estadual. Exemplo de competência comum, legislação sobre o meio ambiente. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui legal. Gente, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, que o Desafiando Concursos tem parceria com a editora Mizuno. E ela nos mandou esses 2 livrinhos aqui, gente, é uma coleção. Olha que fofo. Esse aqui é o Direito Constitucional Jurisprudencial e Direito Administrativo Jurisprudencial. Gente, a Mizuno tem um lugarzinho especial na minha estante. E a nossa parceria, gente, não é monetária, tá? A nossa parceria, eu divulgo e eles nos mandam os livros exemplares para que a gente venha utilizar nas nossas aulas. Gente, por favor, terminando essa aula, vai lá rapidinho na editora Mizuno, no site deles, os livros são muito baratos. Tem livros de R$10, gente. Ai, gente, tem um livro lá que fala sobre improbidade administrativa, tema ainda do meu TCC. Pensa nisso. Olha só, direito constitucional jurisprudencial. Inclusive, esse assunto que eu falei para vocês da
da legislação do meio ambiente, que é uma competência comum, está aqui dentro. Olha só, olha aqui. Você tem competência legislativa do Estado, aí vem todos aqui os entendimentos, tese de repercussão geral, tem muita coisa, gente. Passa lá e dê uma olhadinha, porque vale super a pena, tá? Então, olha lá. Competências, então, superado aqui. Então, quando eu falei para vocês da competência comum, essa questão mais ali do meio ambiente, significa que o Estado, a União e o município, eles podem legislar sobre o meio ambiente. Aqui é falando um pouquinho da administração direta e indireta, mas aqui não tem tanto o nosso foco, então eu vou pular. Olha só que fofo, gente, que ficou esse aqui. Esse mapinha mental já é da organização dos poderes. Olha que bacana. Então, olha lá. Como eu disse para vocês, quais são os poderes que nós temos no município? Legislativo, executivo e não judiciário. Muito bem. No município eu não tenho judiciário. Beleza? Maravilha. Quem exerce o legislativo dentro do município? Vereador. E o vereador, ele fica onde? O que representa o legislativo lá dentro do município? E aí? Gente, já temos 1 hora de aula. Nada de vocês estarem dormindo, tá? Se for o caso, vai lá, lava o rosto, toma uma água, toma um café. E aí? A Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal. E o vereador, ele exerce o mandato de quanto tempo? 4 aninhos, tá? Maravilha. Quando a gente fala da Câmara, quando a gente fala do legislativo no município, como que eles se organizam? Como que eles ali, né, fazem as suas reuniões ali, as suas sessões? Sessão ordinária, sessão extraordinária e sessão solene. Olha só. O que é sessão extraordinária? Olha lá. Não, deixa eu começar da solene, melhor. O que é uma sessão solene? Exemplo. Sessão de instalação dos trabalhos legislativos. Sabe quando, um exemplo, eleição? E nós estivemos agora, a época de eleição. Então, o que vai acontecer no ano que vem? Vai ter uma sessão solene lá na Câmara, que vai dar posse aos vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito. Isso é uma sessão solene. É como se eu falasse assim, um exemplo. Eu trabalho numa empresa, por exemplo, tá? E aí, eu trabalho nessa empresa e entra um novo funcionário. E a empresa fala assim, pessoal, nós temos aqui um novo funcionário e tal, vamos dar as boas-vindas a ele? É como se fosse uma sessão solene. De boas-vindas, essa questão mais ali, né? Não tão formal. Tanto que a sessão solene, ela pode ser realizada fora dos recintos ali da Câmara Municipal. Beleza? Já a sessão ordinária é o quê? Exemplo, eu trabalho nessa empresa. E aí, essa empresa funciona assim. Todo dia 25 do mês, a empresa se reúne em uma reunião ordinária para tratar dos assuntos que aconteceram naquele mês. Então, olha só, eu já sei. Já está marcado, já está lá no calendário fixado lá. Todo dia 25. Isso é uma reunião ordinária, uma sessão solene. Dentro da Câmara, a sessão solene é aquela sessão que já está definida. De tal dia ao tal dia, de tal mês ao tal mês, tais dias, tais horários. Aí você vai me perguntar, Rebeca, onde que eu encontro tudo isso? Tecnicamente, dentro do regimento interno da Câmara, tá? Maravilha. E a sessão extraordinária? Olha só. Eu trabalho nessa empresa, né? Já falei isso 3 vezes. E aí, o que acontece? Acontece que dia 15 do mês, o setor, sei lá, financeiro, administrativo,
Liga, olha, precisamos marcar uma reunião urgente com todos os funcionários da empresa. Alguma coisa séria aconteceu. Sessão extraordinária é isso. Ela é feita através de uma comunicação. Ela é convocada. Olha só, dia 15 não é dia de fazer reunião na empresa. É que dia? Dia 25? Mas aconteceu alguma coisa, alguma situação que essa reunião precisou ser convocada. Extraordinária. Beleza? Quando você fala da sessão extraordinária, cuidado, ela só pode deliberar sobre matéria convocada. Como assim? Se, exemplo, nessa empresa que eu trabalho, é fictício, tá, gente? Não supor que nessa empresa que eu trabalho, eles convocaram para falar sobre a queda das vendas. Não tem sentido de quererem, nessa mesma reunião, falar de aumento salarial. Por quê? Porque eu convoquei, foi convocada uma reunião para falar da queda, não para falar de aumento salarial. A mesma coisa na Câmara. Por que dessa convocação de sessão? Para tratar disso, para tratar desse assunto aqui. Legal, então é só sobre aquilo que eu vou falar. Eu não vou levantar outras discussões que não sejam aquelas na qual foi convocada. Beleza? Maravilha. Aí você vai me perguntar assim, Rebeca, vamos supor que uma reunião ordinária ou uma reunião extraordinária, como é convocada então, né? Vai ser convocada para um dia útil. Vamos supor que uma reunião ordinária caia num sábado ou numa quinta-feira de feriado. Por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje é feriado. Vamos supor que, né, eu não sei como é, não conheço a pauta da Câmara de Osasco, mas hoje teria uma sessão ordinária. Legal. O que acontece? Porque hoje é feriado. O que vai acontecer? Ela vai ser transferida, essa sessão ordinária vai ser transferida para o dia útil mais próximo. Ok? Vai ser transferido para mais próximo. Legal? Bacana. Deixa eu pular minha telinha aqui. Dos vereadores, olha lá. Vereador, ele possui inviolabilidade. Deixa eu tirar aqui que não dá para ver, né? Inviolabilidade. Olha aqui, ó. Deixa eu deixar tudo aberto assim. No seu exercício. Como assim, gente? O vereador, no exercício do seu mandato, ele na circunscrição, ele é protegido por suas opiniões e votos, palavras, enfim. Claro, isso não significa dizer que o vereador, ele vai ali, né, falar o que quer, bem, não é isso. Não significa dizer que ele não possa ser processado ou julgado pelas suas opiniões, tá? Mas ele possui ali essa inviolabilidade até mesmo por conta do exercício do seu mandato. Porque no exercício do seu mandato, concorda comigo que ele expõe opiniões, palavras, os seus votos. Entende? Se você já assistiu, você vai entender o que eu tô falando, né? Então, assim, acaba que ele possui essa inviolabilidade. Bom, no exercício do mandato, o vereador ele tem livre acesso às repartições públicas, tá? Ele pode ali diligenciar pessoalmente junto aos órgãos de administração. Pode haver renúncia, pode, do vereador, e aí pode ser feito, no caso, de ofício pela própria Câmara. O que é de ofício? É quando o próprio órgão faz alguma coisa, tá? Ok? E o vereador, ele pode ter vedações, ou seja, coisas que ele não pode fazer. Ele pode perder o seu mandato e ele pode se licenciar. Quando a gente fala da licença do vereador, existem duas hipóteses. As licenças remuneradas e as não remuneradas. O vereador ficou doente, então, né, é um motivo. Agora, ele precisou tratar de assunto pessoal, né? Então, existe vários tipos de licença para exercer
função, exercer função não, né? Como fala, gente? Como é que eu posso dizer? Funções diplomáticas, vamos dizer assim, né? Fora ali do município, aí ele pode receber essa licença, tá? Maravilha? Processo legislativo, aqui é um pouquinho do processo legislativo, tanto de leis complementares, quanto aqui também emendas à lei orgânica, etc, tá? Participação popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular. O que é plebiscito, gente? Acho que eu já falei isso para vocês. Plebiscito é a comunicação prévia, antes da realização do ato. Exemplo. Quero colocar um quadro na parede. Eu chamo meu pai e minha mãe e falo assim, pai, mãe, eu quero colocar um quadro na parede. O que vocês acham? Plebiscito. Eu convoquei antes de colocar o quadro. E o referendo? Pai, mãe, coloquei um quadro na parede. O que vocês acham? Referendo é depois. O referendo, o ato foi feito ali, eu comunico, eu peço opinião. Né? Maravilha? Maravilha. Vamos aqui para a nossa lei orgânica. A gente já viu tudo praticamente, né? Olha só, deixa eu ver. Pronto, olha só. Novamente, nosso versículo. Confia ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Aqui nós já vimos tudo, né, gente? Aqui, ó, fala das competências privativas, competência comum, suplementar. Aqui fala dos impostos, nós vamos resolver algumas questões sobre isso. Deixa eu pular, então, para as nossas questões. Opa, volta. Questões. Primeira questão. Olha lá, deixa eu fechar minha tela. E todas essas questões, ó, essa daqui foi para a Prefeitura de Osasco, 2014. Ah, Rebeca, mas é antigo, 2014. Gente, mas o tema é atual, né? Compete privativamente ao município de Osasco, segundo sua lei orgânica. Letra A. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. B. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. C. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. D. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Letra E. Regenciar por sua lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. E aí? O que compete privativamente? Se você olha, você fica assim, qual que é a diferença, gente? Parece que é tudo competência privativa, mas não é. A letra A é uma competência privativa. Beleza? E aqui não é a maioria absoluta. A letra E. O restante, tudo competência comum. Beleza? Olha lá. Artigo 4º, inciso 12. Beleza? Maravilha. Segundo a lei orgânica de Osasco, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Letra A. Poder legislativo, poder executivo e a OAB regional. Ah, essa daí, gente, dá até vontade de pular, né? Letra B. Poder legislativo, poder executivo e tribunal de contas. Mas não fica zoando não, tá, gente? Olha, foi cobrado, ó, a Prefeitura de Osasco para o cargo de analista. Letra C. Poder legislativo, executivo e tribunal de justiça. Ou letra D. O poder legislativo, poder executivo apenas. Gente, letra D. E a questão até que ela é até legal a forma da elaboração, porque a letra D fala apenas. E eu sempre falo com meus alunos assim, cuidado quando tiver palavra apenas, somente, nunca, sempre. Cuidado. Mas nesse caso aqui, de fato, é só legislativo e executivo apenas. Então, por isso que eu falo, não quer dizer que está escrito somente, apenas, que está errado. Mas é um pontinho ali de observância. De acordo com a lei orgânica do município de Osasco, olha lá, foi cobrado para fiscal tributário,
Letra A. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O executivo, legislativo e judiciário? Não. B. Compete privativamente à Câmara Municipal tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado? C. Os vereadores são invioláveis no exercício de seu mandato e na circunscrição do território nacional por suas opiniões, palavras e votos? Não. Por que não? Porque nós estamos falando no município. D. Em matéria de elegibilidade para prefeito e vice-prefeito, aplica-se o requisito da idade mínima de 18 anos. Letra E. É permitido ao prefeito desempenhar a função de administração em qualquer empresa privada, desde que em horário compatível com o expediente da prefeitura. Qual que é a letra certa? Letra B de bala. E não quer pular. Por que não quer pular? Ah, não quer pular porque eu não estou na página certa. Gente, você vai falar assim, Rebeca, não, isso é um absurdo, porque a Câmara Municipal, ela é legislativo, e como que tá falando aí que ela pode julgar? Gente, calma, respira. Respira. Primeiro, a Câmara, o Legislativo, a sua função primária, originária, é legislar. Mas ela pode ter outras funções, como julgar as contas do prefeito. Tá? Beleza? Maravilha. Olha lá, artigo 28, lá no inciso 7. Só não mencionou a questão do prazo na questão, mas está tudo certo. Segundo, foi cobrado em 2020, ó. Legal, recente, para advogado. Segundo a lei orgânica do município de Osasco, os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos por meio de, letra A, decreto nos casos de lotação e relotação nos quadros de pessoal. Letra B, decreto nos casos de declaração de necessidade ou utilidade pública ou interesse social para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. Letra C, portaria nos casos de aprovação ou regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração. Letra D, portaria nos casos de admissão de servidores para serviços de caráter temporário. Ou letra E, portaria no caso de abertura de créditos especiais suplementares até um limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. Letra B de bala, de novo. Aonde está? Artigo 98, inciso 1, a linha E. Gente, vocês podem se perguntar assim, professora, mas nós não passamos por tudo isso. Sim, aquilo que nós não passamos por meio de lei, a gente passa por meio de questões. Beleza? Olha lá, mais uma. No que diz respeito aos bens municipais, dispõe a lei orgânica do município de Osasco que foi cobrado para analista de recursos humanos. Letra A. O município. Aí tudo para a Câmara, essa aqui é para a Câmara, tá vendo? O município poderá firmar convênio com instituições públicas de empresas particulares, no sentido de receber doação ou equipamentos para implementação de atividades culturais e desportivas, observada a legislação federal. Letra B. Concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar permissionária de serviço público a entidades sociais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Letra C. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo indeterminado, conforme o interesse público exigir. D. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins ou largos públicos sem qualquer ressalva. E aí? Correta? Letra A. Beleza? Maravilha. Olha lá. Coloquei para vocês as referências legislativas. Mais uma. A respeito do Sistema Tributário Municipal, a Lei Orgânica do Município de Osasco estabelece, letra A, é vedado ao município instituir taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Letra B. O município de Osasco instituirá impostos
sobre livros, jornais e periódicos instalados em seu perímetro urbano? E aí? Não pode, né? Quem assistiu a nossa aula viu que nós falamos sobre isso. Letra C. Compete ao município instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, não compreendidos na competência do Estado, definidos através de portaria emitida pelo Poder Executivo Municipal. Letra D. Não é devida a taxa relativa ao direito de petição, defesa ao direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E letra E. O município de Osasco poderá cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Quem viu as nossas aulas sabe que não pode no mesmo exercício financeiro. Sendo assim, letra correta, D de dado. Por quê? Quando a gente fala do direito de petição, né, ali para esclarecimento de situação, abuso de poder, enfim, não posso ter cobrança de taxa, beleza? Não é devido. Bom, chegamos ao final, 1h21 de revisão. Gente, que Deus abençoe muito todos vocês, sem exceção. Eu queria finalizar essa aula fazendo uma oração, a oração do Pai Nosso. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo em concordância. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Graças a Deus, você está mais que abençoado. Creia, tenha fé em Deus, creia, tenha certeza, gente, em você também, né? Às vezes a gente estuda, faz essas coisas, e às vezes fica uma incerteza, né? De, nossa, teve um dia que eu não estudei, teve um dia que, gente, mas siga em frente. Não desista, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Descanse para a sua prova e já deu tudo certo, tá bom? Que Deus abençoe, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.